Sunshine cari venite, siamo Drusco Michar no altro vídeo. Pessoal, começando aí outro vídeo, esse daqui foi o @Hugo von Montfortas 8124, né? O Hugo já faz seus comentários aí muitas vezes nos vídeos, então agradeço a todos, agradeço a ele, né, pelos comentários e a todos vocês que comentam. Antes disso, é claro, vamos aí pedir, né, deixar as recomendações para vocês, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações, tem conteúdo, tem material todos os dias aqui no canal Lengua Amare. Eu sou o Fernando Menegatti. E olha só, o Hugo ele faz uma pergunta, ele diz, olha, a dificuldade de um falante de Vêneto para compreender o italiano toscano, né, o italiano toscano seria comparável à nossa para a compreensão do espanhol castelhano? Bem, essa aqui é uma questão bem interessante, que na verdade o que acontece é que realmente as pessoas que não têm base nenhuma, né, do italiano e que só sabem o vêneto têm uma dificuldade enorme, né, de compreender o italiano. E aí eu falo por mim mesmo, porque como eu fui criado numa família que falava vêneto, né, os meus parentes falavam vêneto, ainda falam, mas hoje eu não tenho tanto contato assim presencial com eles, mas eu me lembro que quando eu era criança, enfim, os meus pais ali se reuniam com os parentes, eles acabavam muitas vezes só falando em vêneto, né? Algo que eles não sabiam que era vêneto, eles chamavam de italiano. Por isso da palavra talhar. Mas o que acontece é que quando vinha ali alguma coisa em italiano, eu sempre me recordo, né? Eu recordo de algumas pessoas ali da minha família falando, não, porque o nosso italiano é diferente daquele da Itália, aquele lá não se entende nada. Então, realmente, assim, eu também no início, quando eu comecei a ter digamos, um aprofundamento um pouco maior, com livros em italiano, com diálogos em italiano, eu não entendia praticamente nada, né? Tinha alguma coisa ou outra que eu entendia, mas digamos, vamos falar, uns 15 ou 20% ali, de algum vocabulário neolatino, eu conseguia entender palavras que eram similares, por exemplo, ao português. Aí eu conseguia entender, outras não. A gente tem que entender que existem diferenças notórias, não são só uma diferença ali de vocabulário, mas também existe uma diferença de termos, né? Que são bem significativas muitas vezes, mas uma diferença também estrutural. Sendo assim, claro, depois que eu comecei a estudar um pouco mais, né, que eu fui obrigado a encontrar o material sobre as coisas que eu queria estudar em italiano, você vai utilizando ali a ajuda dos dicionários, e ao passar do tempo algumas coisas, algumas estruturas e palavras, é óbvio, você vai aprendendo e internalizando na sua memória. Então hoje, enfim, chegou um momento ali que 70%, né, do que era dito, do que era falado, do que é escrito em italiano eu entendia. Hoje eu só, enfim, algumas palavras talvez que eu tenha que lá e revisar, porque a maior parte disso eu entendo, mas é porque eu estudei. As pessoas que não têm esse aprofundamento na língua não vão entender praticamente quase nada, tá? Só que é claro que isso muito depende, né? Depende da escolaridade da pessoa, da facilidade que a pessoa tem com línguas, né, em aprender línguas. Devemos lembrar que nem todas as pessoas têm as mesmas competências, né? Algumas pessoas são mais competentes em, não sei, em cálculos, outras são mais competentes em idiomas. Então a gente precisa ter também esse esclarecimento. Muitas pessoas não têm essa facilidade para idiomas, aprendem do mesmo jeito, só que levam um tempinho a mais, é preciso de um esforço a mais, né? E outras têm uma facilidade maior. Só que, como eu falei para vocês, os meus parentes praticamente não entendiam nada. Hoje, se eu for fazer isso, se eu for fazer um teste, né, com algum tio, com alguma tia ali que fala vêneto, colocar alguma coisa, um áudio em italiano, provavelmente eles vão entender quase nada, muito pouco, só palavras neolatinas, né? Por exemplo, parente, que existe no português, existe no vêneto, existe no italiano também. Essas palavras neolatinas eles vão entender. Agora, quando começam alguns termos diferentes, não. Então, sim, a gente precisa compreender assim, eu não sei, me parece às vezes, tentando puxar na memória, mas me parece às vezes que existe uma dificuldade até um pouco maior de um vêneto entender o italiano do que ali
alguém falando de português entender o espanhol, né? É claro que o espanhol também às vezes é falado muito rápido e se torna muito difícil, mas parece que é uma dificuldade um pouquinho até maior, assim, né? De compreensão do Vêneto, compreender o italiano muitas vezes. O Vêneto que, enfim, aprendeu ali nativamente, né? Então, assim, o que acontece é que são sim duas línguas diferentes, né? As palavras também têm origem etimológica diferente, não são todas, é claro que não, mas existem muitas palavras que têm uma origem etimológica diferente, e existem também certas palavras provenientes de termos latinos, que é, claro, uma grande maioria delas, né, são do latim, só que de termos latinos diversos, que não são os mesmos provenientes daqueles do italiano ou do português, porque você sabe, essas três línguas, o português, o italiano e o vêneto, vieram do latim, então praticamente nós vamos arranjar o mesmo termo para tudo? Não é assim que funciona, né? Para falar um objeto em específico, pode ser que o vêneto pegou uma outra ideia da língua latina, o italiano pegou outra, o português pegou outra, de modo que gerou três palavras diferentes, né? Não é que o latim todo mundo falava uma coisa e então o português pegou daquele jeito, o italiano também. Não é que essas três línguas pegaram a mesma palavra e da mesma palavra se formou três palavras diferentes. Não é assim que funciona. Eles pegaram palavras diferentes, de ideias e conceitos diferentes e transformaram em coisas diferentes ainda, mais ainda. Aí é que existe uma complexidade maior, né? Então, existe, e às vezes não, né? Às vezes pegaram a mesma palavra e essa mesma palavra ficou cristalina, né? Ficou cristalizada para todos, como já citei para vocês a palavra parente, né? É parente no italiano, parente no vêneto e também no português, né? Então, existe aqui essas dificuldades. Bem, é claro que é uma explicação um pouco superficial da questão, mas a pergunta, basicamente, queria saber se existia a mesma dificuldade de um falante português, né, para entender um falante de espanhol. Existe sim a mesma dificuldade, mas em alguns momentos talvez um pouquinho mais, né? Para as pessoas que não têm tanto contato ali com um italiano, às vezes até um pouquinho mais. Mas veja bem, isso não significa que aprender vêneto é nunca conseguir entender o italiano, né? Muito pelo contrário. Eu aprendi italiano muito mais rápido porque sabia vêneto. Porque o vêneto, ele te dá uma base maior muitas vezes, ele tem uma estrutura, me perdoem, enfim, não estou querendo falar que o italiano é ruim, mas ele tem uma estrutura até um pouco mais rica do que o italiano, né? Ele trabalha com umas estruturas diferentes, estruturas às vezes que você encontra em duas ou três línguas diferentes que estão ali no vêneto, mas não tem no italiano, né? Então, é aquela coisa, quando você se acostuma a fazer um trabalho muito difícil, quando te dão algo que está abaixo daquilo, fica muito mais fácil, né? Então, é por isso que eu indico, né? As pessoas primeiro aprende o vêneto, aí depois você aprende o italiano, porque, né, se você é descendente ali de vênetos, fica muito mais fácil para você. Bem, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida, né? Com dúvidas que ficaram em relação a isso, e comentem sobre outras coisas também. Tchau, tchau, Strucon.